Universidade Rinodê, áudio da semana. Eu não sabia o que era segurança. Gabriela Derminho, Imperial Elite do Rinodê Group. Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, para quem nunca me viu, meu nome é Gabriela Derminho, eu tenho 35 anos, eu sou casada, tenho uma filha de 3 anos, eu tô nesse negócio há 8 anos e eu tô contando para vocês, né, que nesse dia que eu conheci a Rinodê, há 8 anos atrás, quando o Lucas Bastoni me apresentou, eu cheguei correndo, porque eu tava trabalhando com o Gabi e com o Lê. Eu tava num momento, assim, um dos piores da minha vida financeira. Eu tava devendo 200 mil reais. Eu tava totalmente quebrada, totalmente desesperada. E o Gabi e o Lê, que são meus amigos, meus irmãos pra sempre, eles me deram a mão, me deram um emprego e me ajudaram a passar por esse momento. Eu tava devendo muito, meu cartão totalmente estourado, eu não tinha dinheiro pra nada. E o Gabi e o Lê me ajudavam, eles me pagavam um salário de 4 mil reais, que na época não dava para pagar minhas dívidas, mas dava para eu comer, dava para eu pagar meu aluguel. Então foi maravilhoso, sou eternamente grata, não sei nem onde eu estaria se não fosse esse emprego deles. Então eles me ajudaram muito. E aí, passando essa fase, a hora que o Lucas me apresentou o grupo Rinodê, eu falei, nossa, é maravilhoso, eu amei. Cheguei contando para eles, a gente teve uma reunião do trabalho, falei, gente, eu preciso fazer uma reunião do trabalho. E eles acharam que a gente ia falar do emprego lá que eu trabalhava, mas não. Eu falei, gente, vocês não vão acreditar. Tem um negócio incrível, vocês precisam ir lá conhecer e tal e tal. E eles, né, ai, mas o que é? E quando eles conheceram, eles se cadastraram, foram as primeiras pessoas que acreditaram em mim. Eu sou eternamente grata, gente. A decisão do Gabi e do Lê mudou a minha vida pra sempre, né? E através disso a gente começou essa equipe gigante, maravilhosa, incrível. E assim, eu tava comentando com o Gabi, né, o quanto que os sonhos mudaram a minha vida completamente, e eu tenho esse antes e depois, por isso que eu queria muito falar sobre esse tema com vocês, porque eu vejo claramente a minha vida antes dos sonhos, quando eu sonhava muito, o que aconteceu e onde eu cheguei. Eu tive um momento de ruptura na minha vida, onde eu parei de sonhar, e eu vi o resultado disso. Então eu queria muito falar pra vocês o quanto você sonhar te leva longe, e o quanto você não sonhar te para, né? E eu tenho uma história de sonho e realização de sonho muito forte, porque eu sempre sonhei muito grande. Desde os 15 anos eu queria ser milionária, eu queria ganhar muito dinheiro, eu via as novelas e via tudo, o filme, aquele filme do Esqueceram de Mim, quando eu era criança, eu assistia todo ano, eu assistia várias vezes, porque meu sonho era passar o Natal em Nova York. Eu falava, nossa, imagina aquele hotel, The Plaza. Eu sabia várias coisas de novela que eu queria viver. Na época eu via novela porque, né, eu não entendi o quanto é ruim. Não vejo a novela não, hein, gente. E aí eu assistia tudo, aqueles filmes, aquelas mansões, aquelas viagens, aquelas roupas bonitas, e falava, nossa, eu queria muito isso pra mim. Eu nem tinha muita, né, eu era de uma família bem simples, eu não tinha, né, nada demais. Eu sonhava muito grande, então eu trabalhei muito, né? E comecei a trabalhar numa lojinha de roupa com 15 anos. Depois trabalhei no shopping, depois trabalhei no banco, depois, né, de estagiária, depois virei gerente. Depois, com 21 anos, eu falei, bom, aqui não tem nada que vai me fazer realizar os meus sonhos. Eu queria ser milionária com 30 anos, eu queria viajar o mundo inteiro, eu queria mudar a vida das pessoas, eu queria fazer algo grande. Então eu sonhava sempre muito grande. E eu olhava no banco ali, as pessoas que estavam ali há 30, 40 anos, elas não eram felizes, elas não tinham grandes coisas, elas não tinham conquistado grandes coisas, pelo contrário, elas eram infelizes, né? Sempre reclamavam, não estavam satisfeitas. Eu olhava bem, eu falava, aqui eu não vou conseguir o que eu quero. E aí foi quando eu decidi morar fora. Eu tinha um carro financiado em 60 meses, vendi o carro, peguei o acerto do banco, fui morar na Austrália. Mas eu trabalhava lá em 4 empregos para me manter, né? Meus pais não podiam me ajudar, ninguém podia me ajudar, então eu fazia um curso de inglês e trabalhava de recepcionista, de garçonete, de bartender, e trabalhava. Fiquei 3 anos morando na Austrália, e quando eu tava lá, um amigo meu me apresentou o marketing de rede. Era numa empresa americana, eu me cadastrei lá, comecei a ter muito sucesso, voltei pro Brasil, me tornei a maior mulher do Brasil dessa empresa americana, ganhei muito dinheiro, só que eu não estava pronta emocionalmente para viver aquilo, né? Eu comecei a gastar muito dinheiro, pra vocês terem uma noção, com 25 anos, eu fiz uma festa de aniversário que eu gastei 80 mil reais.
Isso há 10 anos atrás. Então, imagina, 10 anos atrás, 80 mil reais era 200 mil reais. Então, eu gastei isso numa festa de aniversário, tipo, nada a ver, sabe? E, enfim, gastava demais. E do mesmo jeito que eu subi lá no alto, eu caí lá pra baixo da terra. E aí foi quando essa empresa americana, ela quebrou no Brasil por ser uma empresa americana, por ter um produto muito caro, por não ser um produto adequado para o Brasil, né, a gente não tem essa classe AA que comprava esse produto, né, existe 0,001% das pessoas do Brasil que se enquadram nessa classe. Então, esse produto ele não descia, né, para classe B, para classe C, ninguém teria dinheiro, era muito caro o produto, e era um produto que você não precisa para viver. Era um produto que você precisava desenvolver o hábito nas pessoas de usar. E a maioria das pessoas, elas começam, às vezes, né, nessa empresa, elas começavam a usar o produto e aí quando estavam sem dinheiro, a primeira coisa que elas deixavam de comprar era esse produto, porque não era um produto de necessidade, era um produto assim, né, para usar de vez em quando precisasse, as pessoas acabavam esquecendo, não era um produto que fidelizava as pessoas, né, compravam um de vez em quando e a empresa quebrou no Brasil. E quando essa empresa quebrou, eu quebrei junto, né? Fiquei devendo mais de 200 mil e foi a época que o Gabi e o Lê me chamaram para trabalhar para eles e comecei a me reerguer de pouquinho em pouquinho. E aí, graças a Deus, o Lucas me apresentou a Rinodê. Eu fiquei um ano, assim, nessa lama, devendo muito, até que veio o Anjo Rinodê e o Anjo Lucas Batistoni que me apresentaram, o Gabi e o Lê, que foram as primeiras pessoas que acreditaram em mim. E aí eu voltei lá para todos os meus sonhos e falei, bom, é agora que eu vou realizar, que eu tô no veículo certo e agora eu vou realizar todos os meus sonhos. E foi aí que eu comecei, né, virei diamante, virei duplo, a gente fez essas fotinhas aí, ó, são vários eventos, pode ir passando, são pessoas, eventos, amigos que a gente foi fazendo, e aí começaram as viagens, né, aqui do cantinho tem o Tony Robbins, que eu sempre quis conhecer, eu adorava, Eric Worre. Nessa daí, deixa eu só falar um pouquinho desse evento que eu fui aqui no meio, né, que eu tô de preto com um moço de terno, camisa branca, careca. Esse é o Eric Worre, ele escreveu um livro que é tipo um manual do marketing de rede, chama GoPro. E esse evento especificamente, ele foi muito marcante na minha jornada e hoje em dia, né, nunca mais teve um evento como esse, então eu imagino que muita gente que está assistindo aqui não vai ter a oportunidade de saber ou de ver o que a gente viu lá, então eu vou compartilhar com vocês. E foi a primeira vez que teve esse evento no mundo. E lá estavam todos os maiores líderes do mundo, de todas as empresas que existem no mundo, eles estavam nesse evento. Foram uns 3 dias de evento. E o que me marcou muito, eu não lembro de muita coisa, mas o que me marcou muito nesse evento, que é inesquecível, foi um dia que teve um painel com os 10 top chefs maiores do mundo inteiro. Eles sentaram assim, numa cadeira, nas cadeirinhas, e aí todo mundo foi perguntar, nossa, uau, né, o que você faz, como que você chegou até aí? E a maioria das pessoas tinham, ali dos 10, no mínimo 30 anos de empresa. E tinham pessoas com 30 anos, com 40 anos, com 35, com 50 anos de empresa. E eles, né, tinham empresas ali do Japão, da China, do Xing Lings, da Europa, americana, tipo, todas as empresas estavam ali, as mais famosas. E o que me chamou a atenção é que todas as pessoas ali ganhavam por mês mais de $1 milhão. Todas ali ganhavam por mês mais de $1 milhão e tinham mais de 30 anos de empresa. Então eu olhei assim e falei, bom, o que essas pessoas têm em comum? O que eu preciso para chegar onde elas estão? Porque o meu sonho, né, imagina, você daqui, né, a gente hoje que tem 8, 9, 10 anos, vocês às vezes têm 1, 2, 3 anos de Rinodê, 4 anos, 5 anos, eu tenho 8. Imagina a gente ter 30 anos de Rinodê, 40 anos de Rinodê, 50 anos de Rinodê, e ganhar $1 milhão no mês, no mínimo, né? Imagina o futuro, né, brilhante que a gente tem pela frente. Então, esse evento, ele me abriu muitos olhos, porque eu nunca tinha visto, né, no Brasil, pelos líderes que eu conhecia, porque eu não tinha muita noção, eu não conhecia essa longevidade, eu não conhecia essa visão de futuro que eu vi ali. E o que me chamou a atenção foi ver que aquelas pessoas que ganhavam $1 milhão por mês há mais de 30 anos, porque não é que elas ganharam esse mês, não, elas tinham uma rede no mundo inteiro, era super sólido o negócio, a pessoa ganhava $1 milhão há mais de 20 anos todo mês, aquele negócio muito sólido. E o que me chamou a atenção foi isso. Essas pessoas escolheram uma empresa, a empresa certa,
E por mais que tiveram altos e baixos durante o caminho, porque a gente sabe que tem os altos e baixos do mercado, altos e baixos de política, altos e baixos de guerra, de pandemia, de tudo, as pessoas continuaram na empresa por 30 anos no mínimo, e essas pessoas estavam lá. Então, isso é o que uma das lições que eu levo pra minha vida, né? A gente vê hoje em dia as pessoas estão assim, nossa, faz 1 ano que eu tô aqui, faz 2 anos que eu tô aqui, não tô ganhando, vou mudar pra outra. Ou, nossa, a outra empresa ali que começou agora vai ser a próxima Rinode, vamos lá, porque, sabe assim, essa falta de visão de longo prazo muitas vezes tira das pessoas essa raiz que elas precisam construir, aprender, evoluir para ter um negócio sólido, eterno e duradouro, né? Vai ficar para seus filhos, para seus netos. Então, dizendo isso, isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim, né? Eu vou ficar na Rinode até ficar bem velhinha para criar esse negócio sólido. Foram vários eventos, vários lugares, várias pessoas. Aqui, quando a Rinode atingiu 1 bilhão, né? Quando ela atingiu 1 bilhão, a gente estava lá construindo. E quando a gente começou, eu, Gabi, Lê, Lucão, a gente começou na Rinode, ela faturava 200 mil por ano, eu acho, 200 milhões. 200 milhões por ano. E alguns anos depois, ela atingiu 1 bilhão e foi uma festa. E aí a gente foi conquistando, né? Então, no começo lá, quando eu me tornei diamante, depois como duplo, a gente foi conquistando as viagens. E uma das coisas que eu mais queria nessa empresa era viajar. Então, começou com cruzeiro, depois a gente foi pra Punta Cana, Cancún, Disney. Pode passar a Disney aqui nessa viagem, ó, olha lá o Gabi ali, o Lê, o Edu Fraia, a família Rodrigues. Levei meus pais pra Disney, foi uma bênção, nossa, foi um sonho realizado, porque eles nunca tinham viajado pra fora do Brasil. Eu comecei a ganhar dinheiro na empresa, né, como diamante, como duplo, mas eu tava devendo muito e eu investia muito no meu negócio. Então, até o triplo, eu não tava, assim, estourando, né, eu tava pagando as minhas dívidas, né, que a gente precisa guardar um pouco do dinheiro que a gente ganha para reinvestir no negócio, né, para fazer evento, para, né, pagar o sistema, para ir fazer reunião, para pagar um cafezinho, para ir viajar. No meu caso, eu viajava muito de avião, ia para todos os lugares. Hoje nem tem mais tanto, para quem está começando agora, às vezes nem viaja tanto, porque hoje tem o online, que é forte também, mas o presencial é maravilhoso, né? Nada supera o presencial. Então eu sempre viajava muito, então eu gastava muito. E aí, quando eu ganhei esse carro, gente, depois de tanta luta, depois de tantas dívidas, tanto sofrimento, dinheirinho lá contado, eu não tinha dinheiro para tanta coisa, foi lindo demais. E depois a gente foi em vários cruzeiros, aqui as viagens do cruzeiro, viagem fantasia. Então, eu não sei qual que é o sonho que você tem, mas no meu caso, eu tinha bem claro os sonhos que eu queria ter. Eu sabia os lugares que eu queria conhecer. Isso, assim, hoje, olhando para essas fotos, algumas das fotos de sonhos que eu realizei, eu vejo que você nunca vai ter algo que você não quis antes. Você nunca vai chegar em algum lugar, você nunca vai viver algo na sua vida que você não sonhou. E eu tinha tão claro, eu sonhava tanto, eu tinha tão claro o que eu queria fazer, que eu falava, nossa, o dia que eu casar, eu quero ser pedida em casamento de frente pra Torre Eiffel. Ai, quando eu tiver um filho, eu quero uma menina. Ai, quando eu for viajar, tudo eu tinha claramente tudo que eu queria. Eu sonhava muito. Tudo eu sonhava, tudo que acontecia, tudo que alguém mostrava. Eu sempre me inspirei muito nas pessoas. Isso é algo também muito importante, gente. O quanto, quando eu via pessoas de muito mais sucesso do que eu sempre admirava as pessoas. Porque quando você admira algo, você atrai aquilo pra você. Quando você admira algo, você libera aquela bênção pra você. Mas se você se inveja, se você fala, ai, mas aquela pessoa, se você não dá o mérito pra aquela pessoa, se você, sabe, fica olhando assim com desdenho, você afasta aquilo de você. Então é algo que você não vai ter. Você não vai viver algo que você mesmo repulsa, ou você mesmo ignora, ou você mesmo rejeita. Então é muito importante você admirar as pessoas que estão onde você quer estar. Quando você olhar alguém no Instagram, alguém num filme, ou amigos seus conquistando as coisas, admira aquilo, porque isso libera aquela bênção pra você. Então eu tinha muitos sonhos. Eu via as pessoas que tinham algo que eu queria, ou que eu sonhava, eu falava, uau, que demais, parabéns pra aquela pessoa, um dia eu também quero viver isso. E sempre atraía isso tudo pra mim. Tudo isso que eu vivi. E eu tenho, assim, certeza, óbvio,
que eu trabalhei muito. Não adianta você sonhar, e todo dia ficar no sofá e falando, nossa, eu sonho com isso, um dia eu vou ter isso, um dia eu vou ter isso. Se você não tiver ação, o sonho não adianta nada. Mas você sonhar e você agir muda a sua vida. E assim, até agora, até isso tudo que eu mostrei, a gente faz um ponto final, que essa é a minha história de sucesso. Essa é a minha história de sonho, de realização. Por quê? Porque até esse momento aí, quando a minha filha nasceu, eu sonhava muito, eu queria muito, e tudo dava certo. Eu conquistava, porque eu trabalhava, porque eu merecia, porque eu atraía isso tudo pra mim, porque eu queria tudo isso pra mim, enfim. Só que a partir daí, por isso que eu tenho uma história do meu antes e meu depois. O antes dos sonhos, que foi essa história linda de conto de fadas que você conheceu, que eu acabei de mostrar. E tem a minha história sem sonhos. E aí, meu querido, essa história sem sonhos, ela é muito parecida com a de várias pessoas, né? E por isso que eu quis tanto falar sobre isso, porque eu não tinha essa consciência, e hoje eu tenho a consciência do que o sonho faz com a vida de uma pessoa, do que a falta de sonho também faz com a vida de uma pessoa. A partir do momento que a minha filha nasceu, ela tem 3 anos agora, 3 anos e meio. A partir do momento que ela nasceu, gente, eu comecei a ter depressão muito forte, e foi só piorando. Vou resumir bastante aqui a história. Eu comecei a ter depressão, e quando ela fez 2 anos, eu travei, eu tava assim no limbo, assim, no fundo do poço. Eu desenvolvi síndrome do pânico, eu não conversava com as pessoas, eu não atendi o telefone, eu fiquei muito mal, eu não queria mais viver. Fui ficando muito doente, e o que aconteceu? Eu não queria mais sair da cama, eu não trabalhava, não atendia as pessoas, e eu fiquei sem sonhar nada. Porque eu mal conseguia sobreviver. E eu tive que fazer uma cirurgia nos meus seios, né? E que eu tava com uma doença, tirei o silicone que eu tinha, que tava me deixando doente, tirei e tal. Isso tudo, esse período de limbo, sem sonho, sem realização, sem trabalhar, sem conversar com as pessoas, isso durou 2 anos e meio, mais ou menos. E aí, o que aconteceu? Em março desse ano agora, eu fui no evento da Rinode. Eu fiquei mais de um ano sem ir nos eventos, eu não ia em evento, eu não atendia, não olhava as lives, eu não fazia nada, né? Só ficava no quarto dormindo, não queria viver. E em março agora... Colocava a data fiscal no sistema, né? Ah, tá, isso. Eu só colocava a data fiscal. Sim, né? Isso sim, claro. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Né? No caso, pra quem não entendeu, eu continuava recebendo, né, os meus bônus todo mês. E eu falo sempre isso. Eu falo, gente, se não fosse que isso eu vou falar no final da segurança. Peraí, depois eu falo. E aí, em março desse ano, eu fui num evento dos gigantes. Dos gigantes não, desculpa, da Rinode. E teve a reunião dos imperiais. E aí, quando eu cheguei lá, eu tava assim, super mal. Assim, gente... Se vocês me conhecessem antes, vocês nunca iam imaginar que eu tinha me tornado aquela pessoa. Porque nesses 2 anos e meio, como eu não participava mais desses eventos, eu não falava com pessoas melhores do que eu, pessoas de sucesso, eu não acompanhava mais o mundo do empreendedorismo. O que eu fazia? Eu só conversava com as mães das crianças que ficavam aqui no prédio quando eu descia com a Bebel para passear. E eu só convivia com pessoas que não tinham resultado, que não tinham sucesso. Pessoas que reclamavam, pessoas que faziam fofoca, pessoas que reclamavam da vida. E isso era o meu mundo. Gente, vocês não têm noção o que eu me tornei. Vocês não têm noção. Eu não me reconhecia mais. Eu chegava no restaurante com o Leandro e eu ficava no restaurante sentada procurando assim, o que eu ia reclamar. Eu ficava, nossa... Se fosse eu nesse restaurante, aquela pessoa ali, nada a ver. Nossa, que garçom ruim. Nossa, não gostei daqui. Não gostei dessa toalha, não gostei disso aqui. Eu só reclamava. O que eu fazia na vida era reclamar. Por quê, gente? Porque eu me tornei o resultado do meio que eu tava vivendo. Gente, é bizarro, assim. Não dá pra acreditar. Só que o pior de tudo, eu não percebia. Eu sabia que tinha uma coisa estranha. Mas eu sentia, assim, que aquela pessoa de antes tinha morrido. E eu tinha sido abduzida e eu tinha me tornado aquela pessoa. E eu não tava gostando daquela pessoa chata, mal-humorada, reclamona. Não sonhava não sonhava com nada. Eu só sobrevivia. E ali naquele evento que eu fui, dos imperiais, parece, gente, que teve uma chaminha, assim, de vida ali. E o Eduardo Fraia deu um tubinho desse pra gente. E eu peguei, assim, olhei lá, construa sua revolução...
quadro dos sonhos. E como eu já tinha feito o quadro dos sonhos a vida inteira, vocês viram aí, né? Tudo que eu realizei, sei lá, parece que eu falei, ai, nada a ver, eu já fiz tanto quadro dos sonhos, eu já sei fazer quadro dos sonhos, nem vou fazer o quadro dos sonhos. Sabe assim? Gente, parecia uma mágica. A hora que eu cheguei em casa, eu deitei na minha cama, pra aquela minha vidinha sem graça, larará, que eu tava vivendo, e eu falei, deixa eu abrir isso daqui. A hora que eu abri isso aqui, ó, vou até mostrar pra vocês, ó, foi dia 17/3 de 2022, né, em março agora. A hora que eu abri isso daqui, eu falei, deixa eu preencher. E aí, tava escrito aqui, ó, onde você está hoje? Aí eu coloquei aqui, ó, escrevi, ó, voltando curada. Com muita fé que vou melhorar, né? Estou voltando curada, porque eu tava muito doente, ali eu tava me vendo curada, falei, tô voltando. E onde você quer estar daqui 10 anos? Aí eu escrevi titã, influenciando pessoas, inspirando, levando as pessoas pra Jesus e tal, coisas que eu sonhava ali na hora. Aí depois, ó, qual que é a próxima graduação? O que você quer estar? Eu escrevi Imperial 2 Stars. Quantos imperiais você vai ter na sua rede? Eu escrevi 3. Eu quero transformar vidas de todas as pessoas que Deus colocar na minha frente pra eu ajudar e tal e tal. E aqui embaixo, ó, o que você vai aprender? Aí eu coloquei mais organização. Gente, eu comecei a preencher isso daqui, tá? Comecei a preencher. A hora que chegou aqui na parte dos sonhos, vocês não têm noção. Foi ali, nesse dia, 17 de março, que eu entendi o que estava acontecendo comigo. A hora que chegou aqui nos sonhos, vocês não acreditam. Uma menina, uma mulher, que vocês acabaram de ver, onde tudo que conquistou, onde chegou, tão longe que chegou. Pela primeira vez na minha vida, eu ali com o papel, sonhos para realizar. Eu fiquei uns 15 minutos parada, eu não sabia, eu não tinha sonho. Foi quando eu me toquei e falei, cara, eu não tenho nenhum sonho. E foi aí que caiu a minha ficha. Eu falei, é por isso que eu tô assim. É por isso que a vida não tem sentido pra mim. Por isso que a minha vida acabou, assim, não tem objetivo, tanto faz, vou dormir, vou acordar, tanto faz, se tiver... Sabe? Eu entendi porque eu tava daquele jeito, parecia que eu tava só meu corpo ali, que eu não tinha mais vida, parecia. E foi ali que eu entendi, eu comecei, nossa, o que eu quero? E comecei a escrever as coisas que eu queria, e comecei a fazer outros sonhos, e projeto social que eu sempre quis, e lugares que eu queria ir. Aí chegou aqui, ó, viagens que você quer fazer. E aí eu parei. Viagens? Gente, eu fiquei chocada. Eu não era mais a mesma pessoa, não sonhava mais. E aí chegou aqui na viagens, eu também não sabia. Viagens? Que viagens que eu quero fazer? Cara, surreal. E eu comecei a falar, já sei, vou escrever. E aí a hora que eu comecei a escrever, eu coloquei assim, ó, Israel com meu marido, porque eu já fui pra esse estado, mas meu marido não foi. Então eu coloquei Israel com meu marido. A Bebel, minha filha, levar ela pra Disney, porque ela nasceu na pandemia, praticamente, então não deu pra levar ela pra Disney. Eu escrevi levar a Bebel pra Disney. Maldivas, na minha renovação dos votos aqui, a gente quer casar de novo com 5 anos. Grécia, com meu marido, porque eu já fui sozinha. Nova York, que eu não fui ainda com o Leandro. Gente, eu escrevia essas metas aqui, ó, e meu olho brilhava, minha barriga fazia borboletinha, meu coração dava uma disparadinha. Eu falei, ai, gente, que delícia, como é maravilhoso sonhar. Parece que ali, nesse momento, enquanto eu escrevi isso daqui, parece que a minha cabeça fazia assim, ó. Parece que meu coração voltava a viver. Parece que, eu não sei explicar, magicamente, é como se eu lembrasse aquela Gabriela de antes, que sonhava, que vivia, que era viva, que queria mudar o mundo, que queria ajudar as pessoas, que queria fazer a diferença, que tinha uma vida, um propósito, um futuro, um destino. Parece que aquela pessoa foi renascendo, sabe, gente? E eu falei pro Gabi, eu preciso contar isso pras pessoas, porque, gente, isso que o Gabi falou é muito verdade. Isso que quando ele começou a explicar, falando que parece que as pessoas estão assim, perdidas, né? Pararam de sonhar, estão todo mundo assim, meio apático. Gente, eu era essa pessoa. Se tivesse uma propaganda, um comercial de TV dessa pessoa aí, tinham que ter me contratado. Hoje não. Mas naquela época era só me contratar, que eu era essa pessoa que o Gabi descreveu. Não sei. Tipo, sabe? Sem objetivo, sem sonho, sem nada. E, gente, essa pessoa... Quando eu preenchi isso daqui, meu ar voltou, meu brilho no olho voltou, o meu sonho voltou. E isso foi no dia da reunião dos imperiais. No outro dia foi a convenção. E eu cheguei na convenção, gente,
tão animada, tão feliz. Aí eu fiz um post falando, gente, voltei, tô muito feliz, tô muito animada. Porque ali a Gabi Dermínio de antes acordou pra vida de novo, sabe? Então, gente, sério, existe uma vida antes dos sonhos que vocês acabaram de ver nas fotos. Existe a minha vida sem sonho, que vocês não vão ver na foto, porque não tem foto. Eu não tirava foto. O Leandro queria fazer stories de mim, né, nessa época da doença. Eu falava, não me filma, não. Os meus amigos me ligavam, não. Pra vocês terem uma ideia, teve uma festa surpresa quando eu tava nesse período. Uma festa surpresa na minha casa, que o Leandro chamou todo mundo aqui, me tirou de casa, me mandou fazer massagem. A hora que eu olhei na câmera, porque eu já tava desconfiada, a hora que eu olhei na câmera, que as pessoas estavam aqui em casa, eu tava num lugar fazendo massagem, eu comecei a chorar, de soluçar, liguei, manda todo mundo embora, pelo amor de Deus, eu não quero ver ninguém. Tipo, eu tava vivendo essa doença, essa síndrome do pânico, cheguei aqui em casa chorando, fiquei, todo mundo aqui na sala, eu fiquei 1 hora no quarto trancada, depois que eu apareci. Então assim, gente, eu vivi um caos, e muito do que eu vivi, eu tenho uma amiga agora que tá com depressão, e a primeira coisa que eu falei pra ela é o seguinte, amiga, beleza, você tá com depressão, a tendência é você querer ficar sozinha, é você se isolar, é você não participar dos eventos, é você não viver, é você quer entrar na sua bolha quietinha. Não faz isso. Não, se eu não tivesse, gente, parado de assistir os eventos, se eu não tivesse parado de andar com os meus amigos, se eu não tivesse me isolado do mundo, eu não ia ter ido tão fundo. Então, gente, não é só sonhar. Sonhar é maravilhoso, e eu acabei de explicar pra vocês por quê. Porque sem sonho, a sua vida não tem sentido nenhum. Agora, independente dos sonhos, que isso, né, acho que todo mundo já entendeu e todo mundo vai fazer seu quadro de sonhos, independente dos sonhos, isso aqui que a gente tem, esses eventos aqui, essas reuniões, o grupo, os contatos, as convenções, né, agora vai ter no Rio. Isso, gente, não é só pra te motivar, pra fazer um negócio, pra virar imperial. Gente, esses eventos, essas reuniões, essas pessoas que a gente convive, elas existem pra manter a gente vivo. Porque eu vivi 2 anos e meio fora disso daqui. E, gente, o mundo lá fora, que quando eu digo o mundo lá fora, é aqui no meu condomínio, com as filhas, as mães das minhas as mães das amiguinhas da minha filha, as babás. O mundo fora disso daqui, gente, ninguém faz você sonhar. Ninguém te ajuda a crescer. Ninguém quer ver você brilhando. Então, isso que a gente tem aqui na Rinodê, gente, por isso que hoje eu falo, né? Hoje eu tenho essa consciência. A Rinodê, ela é muito mais do que dinheiro. Mas muito mais do que dinheiro. Esse ecossistema que a gente tem aqui, que vai, você consegue, vamos lá. Uau, você conseguiu, parabéns, vamos lá, sonha, você pode. Esse ecossistema, gente, assim, não tem preço. E se você ficar nesse ecossistema a sua vida inteira, óbvio, trabalhando também com ação e sonhando, amor da minha vida, você pode ter seus altos e baixos, mas você não vai tão longe, você não vai sair tão longe como eu saí, tá? Então a dica que eu posso te dar é essa. E só pra finalizar, existe, quando você vai apresentar o plano da Rinodê, tem uma palavra lá que quando fala assim, quem quer mais dinheiro, quem quer mais saúde, quem quer mais renda residual, quem quer aposentadoria, e tem uma palavra lá que chama segurança, né? Essa palavra, eu sempre falava, quem quer segurança? Mas eu não entendia na prática o que significava segurança. Quando falava lifestyle, aí eu entendia, né? Que eu vivia o lifestyle do Imperial e a vida dos sonhos. Mas quando falava segurança, eu não entendia. E depois do que eu vivi, eu entendi. Então, nesses 2 anos e meio que eu fiquei assim, sem falar com ninguém, muito doente, muito mal e tal, eu continuei ganhando meu bônus todo mês. E assim, de verdade, gente, do fundo do coração, Deus é tão bom, Deus é tão bom. E ele me conhece tanto, ele sabe tanto das coisas, né? Deus é tão bom que se eu não tivesse, né, se eu não tivesse na Rinodê, se eu não ganhasse mais dinheiro, eu ainda tivesse que me preocupar com dinheiro, né, eu falo isso assim com todo o temor do mundo, porque eu tenho certeza que eu não ia estar mais aqui, porque eu não ia aguentar, era muito difícil o que eu vivia assim, era muita pressão, eu não sei se eu ia estar aqui hoje, se eu ainda tivesse que trabalhar, se eu ainda tivesse essa preocupação com dinheiro, se eu tivesse que me mudar, vender minhas coisas, morar na casa dos meus pais, sabe assim, passar aquele perrengue de quando você quebra, que eu já vivi muito isso. Então, assim, eu não ia aguentar.
viver isso também naquela fase que eu tava vivendo. E Deus foi muito bom. E a Rinode, eu sou eternamente grata à Rinode, porque eu continuei recebendo meu bônus todo mês. Então, o dinheiro não era uma preocupação pra mim naquele momento, era a minha saúde mental, minha saúde emocional, minha filha pequena, tudo dando errado, mas graças a Deus o financeiro estava blindado na segurança que a Rinode pode te dar. Então, meus amores, se você tem alguma dúvida do porquê você vai fazer esse negócio, se você tem alguma dúvida se você vai se dedicar ou não, se você vai pagar o preço, se você, não quero fazer, não sei, não quero. Gente, a segurança, hoje eu tenho propriedade para falar para vocês, eu não imaginava na minha vida, nunca iria imaginar que aquela mulher alegre, feliz, né, cheio de vida, que inspirava todo mundo, que algum dia na vida eu ia passar por esse deserto tão grande que eu passei. E não sabendo disso, eu me preparei, né, por causa do negócio que eu trabalhei por tantos anos, me dediquei tanto, construí um negócio tão sólido, graças a vocês, graças a todo mundo da minha equipe. Então foi graças a esse momento da minha vida que eu pude viver o pior momento da minha vida. Então, gente, se você hoje tá saudável, se você tá bem, se você também não tá, se você... Gente, faz esse negócio, porque um dia se você precisar de segurança pra criar seus filhos, pra viver, tanto que uma das coisas que eu mais pensava, porque de verdade, gente, antes de descobrir que eu tava com um problema no meu silicone, eu já tinha feito todos os exames, eu tava muito doente, muito debilitada, e eu não sabia o que tinha, eu não descobria, e eu tinha certeza que eu ia morrer, eu não tinha dúvida que eu ia morrer. E eu falava assim, uma das coisas que me confortava era assim, nossa, se eu morrer, pelo menos minha filha, meu marido estão garantidos, porque meu ID vai pra eles, então eles vão ter essa segurança, eles vão ganhar o dinheiro, eu não preciso me preocupar com o futuro da minha filha, meu bônus vai ser pra ela pra sempre. Então, sabe, gente, essa segurança me deu muita, assim, pelo menos isso, naquele momento, fez toda a diferença. Então, a segurança é isso. Então, gente, façam o negócio, se dediquem, paguem o preço e façam com amor e façam pelo tempo necessário para você ter segurança, para você realizar seus sonhos, para você viver a vida dos sonhos, para você viver nesse ecossistema maravilhoso que ajuda você a manter sua saúde mental, para você realizar seus sonhos, para você, sabe, ser uma pessoa melhor, para você crescer espiritualmente, mentalmente, profissionalmente, pessoalmente, com pessoas que querem o melhor para você. Então, gente, sabe, abraça essa oportunidade, não ache normal, porque é normal isso, né? Acontecia comigo. Normal, né? Eu tava sempre perto das melhores pessoas, eu tava aqui sempre nos eventos, então eu acostumei, que era normal. Mas quando eu fiquei longe disso tudo aqui, desse ecossistema, das pessoas, dos líderes, dos treinamentos, eu falei, cara, esse mundo aí fora, meu Deus do céu, eu sei o que aconteceu comigo fora daqui. Então, gente, valoriza o que vocês têm aqui. A Rinode é muito mais do que dinheiro. E eu desejo pra vocês o melhor dessa terra. Tudo de melhor. Sonhem, gente. Sonhem. Sabe? Batalhem, lutem, que vocês vão viver tudo de melhor. Eu desejo tudo de melhor pra vocês, tá? Um beijo. Amo vocês. Você acabou de ouvir Eu Não Sabia o que Era Segurança com Gabriela Derminio, Imperial Elite do Rinode Group.